Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem de tarôs e oráculos aqui do canal Tarô Azul. Sintam-se aí profundamente convidados e abraçados a participarem da leitura, tá bom? Meu nome é Luna e esse é o Tarô Azul. Seja bem-vindo. Vamos lá. Pessoal, o tema da leitura de hoje, né, não poderia ser diferente. A gente tá no dia 12 de outubro e hoje é dia das crianças, então eu trouxe uma mensagem específica da sua criança pro seu momento. O que você precisa lembrar, né, pra onde você pode ir, talvez tenha algum conselho aqui pra você com relação a isso. Então vamos lá. Pilha de número 1, A Eterna Criança, amarelo. Pilha de número 2, The Self, azul. Ou pilha de número 3, The Comic, verde. Façam suas escolhas. E enquanto isso, pessoal, eu vou fazendo aqui alguns avisinhos rápidos, como de costume, né? Vocês sabem que o canal tem 8 meses, não sei se vocês sabem, né? Mas o canal tem 8 meses. E a gente tá alcançando um nível bem bom, de uma forma até acelerada. Mas eu gostaria de lembrar vocês de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal também pra fortalecer, tá bom? E se essa leitura aqui você encontrar uma outra personalidade, sei lá, a pilha de número 2 era exatamente igual ao meu amigo, ou algo do tipo, eu peço que você tente enviar essa leitura também pra outras pessoas, caso faça sentido pra você, tá bom? Ok, dito isso, vamos lá pra quem se conectou com a pilha de número 1. Oi, pilha número 1. Aqui é o seguinte, eu preciso falar isso pra você antes da gente começar a sua leitura, e sempre que eu vou fazer as leituras, né, eu tenho um caderno que eu escrevo todas as que eu quero fazer, e eu tiro sempre uma cartinha de oráculo pra clarificar se eu devo ou não fazer aquela leitura. E a leitura que eu tinha escolhido pra hoje era essa do Dia das Crianças, né, das crianças em si, e quando eu fui tirar a cartinha de oráculo, ela foi extremamente confirmada, tá bom? Porque saiu justamente a Eterna Criança, provando que sim, que deveria ser falado a respeito desse tema, e foi interessante meu grupinho, porque eu escolhi mais outras duas cartinhas, que eram essas aqui, né, que remetiam um pouco a esse senso, sei lá, mais infantil. Embaralhei as três, botei pra cada um, né, e a sua saiu essa Eterna Criança. Além dessa Eterna Criança que sai na sua cartinha de oráculo, a carta que remete à sua criança é justamente a carta da criança, né, que é o cordeirinho, que fala muito sobre essa inocência, sobre essa pureza. Então é como se a sua mesa me confirmasse 2 vezes que esse era o jogo perfeito. E aqui, meu grupinho, eu acho que vai ter uma mensagem importante pra você, tá? De verdade mesmo. Então, tente estar aberto pra ouvir tudo que fizer sentido pra você, tá? Vamos lá. Primeiro, meu grupinho, a sua criança, ela começa falando da jornada de vocês, tá? Então, vamos do começo. Oi? Você lembra como a gente era puro quando a gente era menor? O quanto a gente tinha, sei lá, um amor incondicional dentro da gente, o quanto a gente era doce, o quanto a gente gostava de, sei lá, de abraçar, de estar pertinho? A gente não era essas crianças chatas que não gostam de contato físico, a gente gosta de contato físico. A gente gosta do jeito que a nossa mãe brinca com a gente, sabe? E a gente gosta de ser carinhoso. A gente gosta de estar pertinho, de abraçar. Então aqui me veio muito uma criança sem tabus, uma criança leve, uma criança que teve ali um início de uma jornada aparentemente confortável, né? Talvez pais presentes, talvez tudo de bom nesse primeiro momento, né? Tendo em vista que aqui, meu grupinho, eu acredito que vai ser até os 10 anos no máximo, tá? Essa paz, essa entrega, esse saber quem se é, esse amar quem se é, né? Esse amar a família, esse ser afetuoso, ser inocente, leve. Então, a sua criança foi essa criança. Não me veio uma criança birrenta, uma criança que bota muito problema. Muito pelo contrário, me veio leveza, me veio doçura aqui na caixinha da sua criança. Então, eu acredito que sua criança era isso, tá? Era muito leve, era muito amorosa, era alguém que gostava muito dos coleguinhas, que gostava desse contato físico, provavelmente, ou pelo menos de se expressar, né, dizer que gostava das pessoas que você gostava, de, enfim, abraçar, de cheirar. Aqui me veio uma criança carinhosa, doce, tá? E é interessante, meu grupinho, porque tem uma quebra aqui. Quando a gente vai falar da adolescência, né, não era esse o intuito do jogo, aqui era mais pra ficar nesse campo da infância mesmo, mas a gente já tem aqui uma outra carta que me remete ao cavaleiro, né, o cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus, ele já sobe esse degrau, como se já fosse esse adolescente, né, aqui a criança, o valete, depois uma adolescência ali. Então me parece, meu grupinho, que teve algo, tá, durante aí a sua infância, eu poderia dizer, sei lá, dos seus 7 aos seus 15 anos, que
que muda a sua cabeça, que muda a sua estrutura. Me veio que muitas crianças aqui podem ter conhecido os sites 18+, sabe? Ter conhecido esse mundo mais carnal, sabe? Mais saliente, vamos dizer assim, muito cedo, tá? Então aqui você pode ter descoberto aí as revistas, né? Sei lá, do seu pai, dos seus irmãos, ou descoberto uns sites, né? Não sei de que geração você é, mas tem esse encontro com essa libido que ele acontece meio cedo e parece que durante um confronto interno, sabe? É como se fosse assim, gente, não vai ser justamente o caso, mas seus pais estão bem, seus pais estão tranquilos, você tem uma família saudável. Em um dado momento, essa tranquilidade, essa paz, ela é encerrada. E no momento que essa paz é encerrada, é como se tivesse o contato com esse mundo 18+, mesmo que aqui ainda fosse uma criança, tá? Então, esse mundo 18+, ele vai fazer com que você esqueça, aliás, não é que esqueça, né, mas pare de fortalecer seus valores com base no afetivo. Você era uma criança muito afetiva, você era uma criança muito doce, uma criança que gostava de carinho, gostava de estar. E algo acontece abruptamente que acaba te fazendo conhecer o mundo de uma outra forma, com outros olhos. E, meu grupinho, isso fez com que você começasse a valorizar uma parte muito mais carnal, uma parte muito mais superficial do que o que você valorizava antes, né? O naipe de paus, o cavaleiro de paus em si, ele é o cavaleiro que numa materialidade mais forte, tá? Então vem aqui um senso de autocobrança, um senso de autocrítica, um senso de agora você tem que assumir um papel de maior responsabilidade, então você tem que sei lá, provar, você pode ter começado a trabalhar cedo aqui, tá bom? Mas me veio muita questão com relação ao que eu falei pra vocês, 18+, tá, grupinho? E eu acho que foi esse acesso a esse mundo que meio que fez com que você esquecesse o que é importante. Porque tá me vindo assim, a sua criança, ela veio pra te lembrar de coisas, tá? E é como se a sua criança, ela quer lembrar você de que você tem muito amor dentro de você, de que você foi uma criança super carinhosa, que você gosta de carinho, que você gosta de um tipo de atenção específico. E é como se esse seu disfarce mais carnal, ele vem ali de um lugar de autoproteção, entendeu? Sendo que, na verdade, meu grupinho, a sua criança, ela quer que você mergulhe mais profundamente. Na sequência, a gente tem a carta da Lua, que fala muito sobre não enxergar as coisas da forma correta, sobre omissão, sobre não entender, sobre mágoas, sobre sentimentos reprimidos, sobre falta de comunicação, muitas vezes estar oculto, né, estar em silêncio, sobre segredos. Então, grupinho, é como se você tivesse assumido uma postura para se convencer de que você estava sendo mais forte com essa postura, mas na verdade isso fosse algo que é mais profundo do que você imagina, sabe? Gente, tá me vindo o tempo inteiro, eu tenho que falar que podem ter algumas pessoas, não são todos, mas podem ter pessoas aqui que são mesmo, que tem uma questão ali do vício com relação a conteúdos 18+, e que isso meio que te afasta do que você poderia conseguir, sabe? É como se você tivesse um potencial, meu grupinho, pra encontrar um 2 de copas, mas você prefere se prender nesses comportamentos de cavaleiro, né? Que é alguém que tá sendo movido pelo tesão, extremamente, exclusivamente pelo tesão, e não pelo que você realmente acredita, e não pelo seu coração, e não pelo que você ama, sabe? Então tem esse contexto de algum tipo de trauma, talvez, que te aproxima muito mais desse foco carnal, desse foco de objetificação, desse foco de, às vezes, só... Gente, tá me vindo exatamente isso, tá? Não vai ser pra todo mundo, é claro, mas tá gritando no seu jogo. Me parece, meu grupinho, que esse tipo de comportamento, ele tem certas omissões. Tem muita coisa por trás dele que você não tá querendo enxergar, sabe? E é interessante porque me veio na sequência um 4 de espadas. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como eu organizei o jogo. Aqui eu pedi pra sua criança lembrar. Te lembrar de coisas que conectassem vocês. E aqui pra ela te aconselhar com base nessa lembrança.
tá? E é muito interessante, meu grupinho, porque o Valete vem com esse amor, com essa entrega de forma meio imaturazinha, meio serelepe, meio fofinha, mas ele entrega, ele gosta dessa entrega, ele valoriza esse contato. E na sequência a gente tem o Cavaleiro, que já se afasta desse contato com maior profundidade, né, já que é uma coisa mais superficial mesmo e mais carnal. Então, esse momento, o que você acha que quer, que é algo mais carnal, que é algo mais superficial, talvez não seja. Talvez tenham questões mais profundas com relação a isso. E a sua criança, meu grupinho, ela vem te pedir uma pausa. Uma pausa. O 4 de espadas, ele fala muito de não tem mais o que eu possa fazer agora. Agora eu só posso sentar e esperar. E é interessante, né? Porque tem essa vassoura aqui quebrada e a bruxa, tipo, não sabe o que fazer. Ela poderia consertar, ela poderia comprar outra, ela poderia se mover, mas ela fica travada no problema, sabe? Ela só consegue ver a vassoura quebrada, não consegue ver nada além disso. E se culpar, entende? Então, esse 4 de espadas, ele me remete muito a essa necessidade de encarar o problema de frente, olhar pro problema, tá? É como se tivesse aqui uma certa fuga da sua energia e você precisa encarar o seu problema, meu grupinho. Não é um problema raso, é um problema extremamente profundo, né? Ele pode ter a ver com essa questão dos vícios em conteúdo 18+, pode ter a ver com você não conseguir se fixar na vida de pessoas que você amou bastante, pode ter a ver também com você, gente, não sei, de você ser substituído nas suas relações, me veio exatamente isso, tá? Eu não vou questionar muito, mas tem esse contexto, é como se você tem tanta coisa pra entregar que você não entrega de caso pensado que você pode acabar se frustrando mais do que você deveria nessa jornada, tá? E quando eu peço pra ele me mostrar você agora, a gente tem um reflexo da sua criança, que é justamente essa pureza desse cordeirinho, né? E a gente fecha aqui com o cavalo. E o cavalo é um animal que remete o elemento terra, né? Que fala muito sobre força, sobre capacidade, sobre vencer obstáculos, sobre não desistir, sobre ser guiado com muita intensidade, tá? Mas esse cavalo, meu grupinho, ele tem uma lua no centro da testa. E a mesma lua que tá aqui no centro do seu jogo. Olha que interessante, né? E o que essa lua tá querendo me dizer? Que tem algo que você precisa mergulhar mais profundamente pra descobrir, meu grupinho, pra entender, pra conseguir ver um sentido, sabe? Porque não é como se você, no exemplo que eu dei, né? Se você tivesse se viciado nesses conteúdos 18+, assim, do nada. Não foi do nada, sabe? Tem questões ali. Então, eu acho que tem a sua criança, ela tá pedindo pra você voltar e descobrir onde que vocês perderam essa capacidade de amar, essa capacidade de gostar de estar com o outro, essa capacidade de se entregar. Aqui tem gente que não se entrega com intensidade, sabe? Me veio que você pisa em ovos nas suas relações pra que qualquer coisinha seja uma desculpa pra você sair metendo louco de novo, pra você voltar pra sua vida antiga, onde te é muito mais confortável. Mas por que é mais confortável, meu grupinho? Se a gente tem aqui na sua essência amor. Você quer ser cuidado, você quer cuidar, você quer amar, você quer se doar com força, com intensidade, você quer conduzir essa carruagem pro melhor local possível. Mas tem uma necessidade de você entender o centro do problema aqui, a carne do problema, que parece que foi perdido, né? Nessa maturidade que você vai construindo. Me parece que tem algo que foi perdido aqui que você tem que voltar. E esse segredo, meu grupinho, só você vai poder desvendar, né? Aqui pode ser que você tenha passado aí pela uma separação difícil dos pais, e aí você acha que os relacionamentos não são pra você, ou que você, sei lá, sofreu algum tipo de abandono ou de rejeição desses parentes que você segura e leva para suas relações, para seus relacionamentos. Então tem esse negocinho que você precisa cavucar, meu grupinho. Tem uma pazinha que você precisa pegar e cavucar para você entender melhor essas questões, tá? E é justamente o conselho da sua criança é que você pare nesse problema. Pare na resolução desse problema. Que você encare os desafios, que você encare ele, que você veja qual que é o problema que está acontecendo, de onde vem esse padrão de comportamento, de onde vem essa fuga de coisas que são mais sólidas, por quê? De onde é que vem esse senso, de onde é que vem essa necessidade de sabe, é como se você estivesse tendo que se provar o tempo todo, por quê? De onde vem isso, sabe? De que lugar vem isso? E aqui, meu grupinho, eu acho que a partir do momento que você refletir, que você entrar pra dentro, gente, me veio muito questões de realmente uma análise, né? Fazer ali uma
uma psicóloga, uma constelação familiar para entender melhor. Eu diria mais uma psicóloga ou psicanálise para que você falasse e fosse encontrando, né, essas raízes de problema aqui. Mas, grupinho, a sua criança, ela te tranquiliza, dizendo que não é nada que você não possa superar, sabe? Não é nada que você não possa resolver, não é nada que você não possa transmutar. Mas enquanto você não transmutar, a sua vida ela vai ser esse ciclo, né? Esse ciclo de, sei lá, mais um relacionamento que termina igual, ou de mais uma amizade que termina igual, ou de mais um trabalho que termina igual. E quando eu digo termina igual, é com você finalizando e metendo louco. Com você talvez orgulhoso de, sei lá, da sua falta de sentimento. E o que a sua criança quer de você é que você quebre isso, que você comece a encarar os seus problemas, né? Com a força de um cavalo, com a obstinação de um cavalo. Para depois que você encarar esse problema, você consiga se encaminhar para o seu verdadeiro propósito, para o seu verdadeiro caminho. E meu grupinho, tem muitas pessoas aqui que desistiram de amar, que desistiram de confiar nas pessoas, que desistiram de acreditar no amor. E, cara, não precisa ser assim. Você é uma pessoa que tem um emocional muito completo, né? Alguém que tem um emocional aí muito profundo, alguém que gosta de ser amado e de amar. Então por que você tá se negando a enxergar isso? Por que você não encara esse problema, sabe, tipo, de frente assim mesmo? Cara, aqui pra muitos me veio também outra coisa que pode não ser pra você, mas com certeza alguém vai se identificar aqui. Tem muitas pessoas dessa pilha aqui que estão em relação, tipo, em momentos de chamas gêmeas. E o que é as chamas gêmeas? Eu vou tentar explicar de uma forma sucinta pra vocês. Duas pessoas que se espelham bastante, muito parecidas, se encontram, tá? É como se elas fossem parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Elas têm uma personalidade completamente oposta, uma é mais emocional e a outra é mais racional, mas é como se elas escolhessem de forma muito parecida ou tivessem pensamentos e emoções muito parecidas, tá? Então, essas pessoas se encontram. Em um dado momento, a conexão passa por um despertar. Tipo assim, olha, tá muito ruim, agora ou vocês resolvem ou vocês terminam, né? E em várias jornadas das chamas gêmeas, né, o que é até mais natural é que essas pessoas terminem e vão atrás de outras coisas, vão atrás de outras pessoas, de outras comunicações. E nesse momento também, quando as chamas gêmeas se afastam, é um ótimo momento para você mergulhar dentro de si, para você entender quais foram os seus erros nessa situação, quais foram os seus acertos. E quanto mais rápido essas pessoas se curam individualmente, mais rápido elas podem se reencontrar, né? Talvez aí graus de maturidade mais à frente. Então, para que esse encontro seja próspero, seja valoroso, né? É preciso que você se trabalhe. E aqui, meu grupinho, me veio muito que você precisa trabalhar suas questões emocionais. Me veio como se fosse uma pilha de divinos masculinos aqui, né? E normalmente funciona assim: o divino feminino ele desperta primeiro, e independente de gênero, tá? Isso não tem nada a ver. Mas o divino feminino ele acaba despertando primeiro e indo se focar nessa cura, indo se focar nesse cuidado. Enquanto o divino masculino tem que quebrar a cara, ele vai para um mundo mais material, né? Ele pensa ali no dinheiro, em construir coisas. E conforme ele vai construindo essas coisas, vai tendo uma certa pressão da vida para que ele se trabalhe espiritualmente também. Então aqui, meu grupinho, é como se a sua criança e a vida estivessem te pressionando para você se cuidar, para você ver as suas questões, sabe? Para você olhar para dentro de si e começar a curar isso. Muitas vezes você, sei lá, sofreu tanto, ou fez tudo que você fez, que você não entendia o que você estava fazendo ali em uma situação ruim, não por causa da pessoa que estava na situação com você, né? Mas por causa, sei lá, dos seus pais, que você lembrou de muita coisa que acontecia. Sei lá, se seu pai traiu sua mãe ou vice-versa. Então, quando você passa por uma traição ali em um outro momento, aquela traição parece ser muito mais dolorosa do que de fato ela é. Por quê? Porque tem questões aqui a serem trabalhadas, tem questões do seu convívio, da sua criança, que precisam ser olhadas, tá? E aqui, meu grupinho, realmente é um grito de desespero da sua criança. Ela veio aqui de várias formas. E fala muito sobre isso, sobre a sua força, sobre o quanto você pode ser uma pessoa foda, incrível, muito mais inteira e autêntica quando você abraçar também esse seu lado sombra, quando você abraçar também essas trevas que tem dentro de você, quando você olhar pra isso, olhar de frente, encarar o problema pra tentar resolver,
tá? Enquanto você não resolver, meu grupinho, pode acontecer de você estar sempre repetindo ciclos. Então, exemplo, você viu seu pai, sua mãe traindo seu pai. Ok, você viu sua mãe traindo seu pai. A primeira relação que você encontra é sei lá, seu cônjuge vai lá e te trai. E aí você não entende por que aquilo aconteceu, você se questiona, você fica louco, você, ai, quer saber de uma coisa? As pessoas não merecem amor, vou meter o louco mesmo e vou ser orgulhoso disso. E aí você faz isso por um tempo, até você achar outra pessoa. Quando você acha outra pessoa, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai te trair de novo. Por quê? Porque você não olhou o problema, porque você não foi a fundo em resolver essa ferida. Então a gente acaba atraindo o que a gente vê na nossa infância, durante a nossa vida. E o que você tá atraindo pra você? O que você tá intuando conscientemente pra você? A sua criança pede essa presença, pede esse escolher com seriedade, pede essa... Gente, essa cura. Tem muita necessidade de cura aqui na sua mesa, tá? E é uma cura que, gente, aqui me veio justamente, principalmente psicologia, psicanálise, um acompanhamento onde você pode conversar, pode se abrir, pode falar tudo e não ser julgado, né? E sim compreendido. Então é isso, meu grupinho. Pilha de número 1. O seu potencial, a sua criança vê você como alguém muito bonito, muito forte, muito elegante. Ela fica felicíssima com o que você se torna, né, como pessoa. Eu acho que tem muito a ver com o seu físico. Talvez essa criança fosse uma criança magrinha, uma criança gordinha, uma criança que talvez não tivesse ali tanta autoestima, e hoje você me parece que construiu essa autoestima, né? Isso é muito bonito. Então tem muitas coisas aqui que essa criança reconhece força em você. Só que essa força pode ser canalizada pra levantar os seus problemas e tirar eles do seu campo, sabe? É uma força que você precisa utilizar pra evoluir mesmo, tá? Você vai ser liberado desses ciclos complicados a partir do momento que você se internalizar pra trabalhar suas próprias questões e dores. E por mais que você se negue a ver, por mais que você se negue a acreditar, tem muita coisa aqui. E você sabe disso. A sua criança, que era completamente apaixonada, fofinha, adorava contato físico, tá gritando porque ela tá com saudade desse tipo de comportamento. E parece que você tá segurando isso. Parece que você hoje segura seu coração. Parece que você hoje não se entrega por completo. E isso machuca essa criança, tá? Então, grupinho, é isso que eu tenho pra você. Não esqueça que essa criança, ela tá dentro de você eternamente, né? E que é bom você olhar, você tentar interpretar o que ela tá querendo dizer pra você. Gostei muito da sua mensagem aqui. A sua criança vê você como alguém muito grande, como alguém muito bonito. Ela tem muito orgulho de quem você se tornou. Ela só quer meio que abraçar você e dizer que tá tudo bem. Dizer que vocês podem olhar pra essas feridas juntos. Dizer que vocês podem se tornar pessoas melhores quando vocês olham pra isso, sabe? Mesmo que vocês já sejam incríveis e que ela já tenha, assim, muito orgulho, ainda dá pra curar mais. Porque essa criança é uma criança que parece ter saudade de afeto. E um afeto que você retira por opção, tá? Aparentemente. Então, grupinho número 1, isso é tudo que eu tenho pra vocês. Muitíssimo obrigada pela sua leitura. Tô muito feliz. E vamos lá pro grupinho de número 2. Lembrando, pilha de número 1, curte, comenta esse vídeo, tá bom? Se fez sentido pra você. E é isso. Oi, pilha de número 2, então vamos lá. Recadinho da sua criança, tá? Aí na região da sua criança, quando eu pergunto que criança era essa, me veio a cartinha da mariposa. E essa por si só é uma carta que fala muito de transformações, de novos ciclos, de ressignificar, de transformar. Então uma coisa que pode ser muito certa com relação a sua energia, meu grupinho, é que você foi uma criança que teve que se adaptar a muitas mudanças. A sua infância pode ter aí muitas mudanças de apartamento, pode ter aí muitas mudanças com relação aos seus pais, né, assim, se eles estavam juntos ou não, se eles tinham outras pessoas ou não. Então, você teve que se acostumar muitas vezes, você teve que ressignificar muito pra entender, e você teve que se acostumar com a novidade e essa dor da mudança. Me veio muito essa dor da mudança. Você pode ser alguém que hoje tem essa resistência a mudar, né, alguém que tem essa... que gosta de coisas mais estáveis, que procura essa estabilidade, justamente porque na sua infância teve essa questão da estabilidade ser uma questão, tá? É interessante, meu grupinho, porque a gente tá falando da estabilidade, mas as cartas que vêm aqui com relação
o que a sua criança lembra dessa infância, me veio que tem um Ás de Ouros e tem uma Rainha de Ouros. Então nós temos duas questões com material. Então materialmente vocês podem ter sido uma criança que nasceu aí, sei lá, em berço de luxo, tá? Você foi o primeiro filho, o que foi mais amado, o primeiro netinho, que toda a família ficou ali, sabe? Ai, babando loucamente. Então tem muita essa questão de monetariamente você ser muito bem acolhido, né, quando você chegou aqui, pelo menos era como você se sentia. Então podem ter as pessoas que mudaram de padrão financeiro, né, aí no decorrer da vida, da infância pelo menos, né, da infância e adolescência, sei lá, seus pais tinham um trabalho muito bom e conforme você crescia, esse trabalho foi ficando mais instável e acabou sendo perdido, então você teve que mudar, você teve que se acostumar com outro padrão, com uma outra coisa, com algo diferente, com essas mudanças, né, e é interessante, meu grupinho, porque parece que essa instabilidade mexeu muito com a sua cabeça, né? Essa instabilidade. Aqui também me veio, pessoal, que pode ter instabilidade com relação à sua. Não é hierarquia a palavra, mas. Pode ter dúvidas com relação a quem você deveria obedecer, sabe? Me vieram vários cenários, eu vou falar alguns, mas, por exemplo. Pais se separam, você fica morando com um desses pais. E aí depois chega uma outra figura de autoridade, ou seja, o pai que você tá morando, a mãe, começa a namorar com alguém, ou o pai que você tá morando, né, isso, ou a mãe, começam a namorar, começam a ter uma vida a dois de novo, e você tem que se reacostumar com aquilo. É como se você não fosse colocado no trono que você merecia, né? Aqui entram, nesse contexto, né, pais separados. Quando seus pais se separaram, sei lá, vamos supor que você é filha, né? Então você achou que você ia virar a princesinha do seu pai, então você não vira. Seu pai começa a namorar uma outra pessoa e você se sente, tipo, pra trás. Ou então a sua mãe começa a namorar um outro cara que entra ali com uma figura de autoridade muito forte. E essa questão da autoridade fica meio complicada pra você. Tipo, será que eu devo respeito a esse novo cara que tá com a minha mãe, porque agora ele é meu pai? Ou será que meu pai ainda é uma autoridade pra mim? Ou quem eu devo respeitar mais, a minha mãe ou esse novo namorado com essas novas imposições, tá? Então, gente, aqui eu tô citando vários exemplos soltos, mas tem questões aqui com hierarquia, com quem você deve respeitar, com quem está no comando. Tem muito esse problema com essa hierarquia, tá bom? Tem essa questão de você ter um patamar financeiro, um patamar de estabilidade que era muito bom, que muda drasticamente, e isso machuca você, isso confunde você. É como se as suas certezas fossem todas botadas à prova. Por exemplo, eu sei que essa casa aqui é da minha família, então quando seus pais se separam ou quando a qualidade financeira muda, vocês têm que se mudar, então essas certezas elas são botadas à prova. A questão da autoridade também tem aqui, que é uma criança confusa, uma criança que se embolou nas questões de outras pessoas. Então me veio muito aqui, meu grupinho, como se você tivesse sido vítima de muitas circunstâncias, tá? Não é como se você estivesse podendo opinar, podendo escolher, podendo resolver a situação. Você realmente não podia. E a sua criança vem te enfatizar isso. Tipo, realmente não tinha nada que a gente pudesse fazer. A gente foi vítima nessa situação. Entenda isso, entenda isso. Não foi culpa nossa. A gente foi vítima. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. Nada, 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 nada. Eu quero te lembrar disso. Eu quero te afirmar isso. Mas conforme a gente cresce, conforme a gente amadurece, a história muda de configuração. É muito legal, eu adoro ver essas sincronicidadezinhas, mas você vê que o seu animal de infância era todo verde, e agora parte desse animal se torna verde, não é mais um todo, né? Então, me veio que como criança você amava muito, você sentia muito, mas isso aqui te confunde principalmente no âmbito dos seus sentimentos. Então, muitas coisas vão virar raiva, muitas coisas vão virar insegurança, muitas coisas vão virar sentimentos dolorosos e complicados, mas para além disso, a sua criança vem te falar que não foi culpa sua, foi uma realidade que estava além de você, né? Mas ela também vem te dizer que hoje a sua vida está inteiramente nas suas mãos. Tá? É quase como um puxãozinho de orelha também. Aqui a gente não podia fazer nada, a gente estava à mercê da situação. Mas aqui a gente vai ter que fazer. E não só vai, como vai precisar ser só a gente. Não é como se aqui você precisasse de, sei lá,
novos amigos, de amizades pra você sair, pra você conhecer o mundo, pra você festejar, que você tem que... Não é como se você tivesse que buscar essas fugas, sabe? Aqui você tem que se voltar pra dentro de si. A gente tem o eremita. E quem é o eremita? Se você não conhece a energia dele, o eremita, ele é o ancião da tribo ali, da cidade, que para de ver sentido nas situações. E quando ele para de ver sentido nas situações, ele foge. Ele sai daquela comunidade, vai pro alto da montanha, se isola de todo mundo e começa a estudar. Estudar a própria vida, estudar a própria jornada. Me veio também... Me lembrei daquele filme O Perfume, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um momento do filme que o Jean Valjean, acho que é esse o nome dele, ele se perde profundamente. E no Perfume, o filme em si, tem muita essa questão dos cheiros, né? Ele é um cara que é tipo super dotado dos cheiros, tipo isso, no contexto do filme. E tem um momento que ele não tá conseguindo... Não, na verdade ele passa por várias provações, e aí tem um momento que ele se isola de tudo. E aí ele vai morar na mata, numa caverna, e é interessante porque ele passa tanto tempo naquela caverna que ele para de sentir o próprio cheiro. E quando ele para de sentir o próprio cheiro, é como se ele tivesse perdido completamente a individualidade. E agora ele tem que voltar pra continuar a jornada dele, entende? Então o eremita, ele é esse ser que vai, se isola, não pra se perder. Aliás, pra se perder e depois se encontrar, entende? Então tem esse contexto de se afastar pra mergulhar nas profundezas da sua mente e entender essas questões. Questões essas que são, principalmente, a gente não teve culpa do que aconteceu. A gente não teve culpa de como foi, a gente foi valorizado pelas pessoas que a gente amava, a gente se sentiu muito importante e muito acolhido até um certo ponto, e é sobre essas memórias positivas que a gente tem que guardar, tá? Essas memórias positivas que a gente tem que lembrar quando a gente pensar na nossa infância, não a parte difícil, não a parte das transformações, não a falta de uma autoridade presente ali, transparente, para que você entendesse direito. Vamos focar na parte boa. A gente foi muito desejado, a gente foi muito querido, a gente foi coroado, né? Então, mais uma vez, temos aqui os primeiros filhos, os primeiros netos, os primeiros sobrinhos, tá? Então você foi muito amado, você foi muito desejado por todos. Me veio que você era aquela criança que, sei lá, ia tranquilamente pra casa dos amigos dos seus pais, por exemplo, que as pessoas faziam questão de ter você, porque você me parecia uma criança muito boa. Tem a rainha de ouros aqui, então a energia da sua criança é muito obediente, é muito respeitosa, é muito de se dar o próprio valor, é muito de tá bem consigo mesma, de estar bem sozinha. Então você foi uma criança que teve uma base sólida minimamente, sabe? E essas coisas que você tem que lembrar. As partes tortuosas, as partes complicadas, as partes que você teve que transformar aí várias e várias vezes, veio depois. Isso veio depois. E você não tinha controle sobre isso. Você realmente não tinha. Então, tem que ter essa aceitação, tem que ter esse reconhecimento de que você foi, sim, uma figura muito desejada na sua família quando você chegou. E agora tá na hora de você transformar essa sua jornada, né? Tá na hora de você voltar pra dentro de si, pra você ressignificar tudo isso de ruim, né? Pra você desdar esses nós que tem aqui dentro do seu inconsciente. E é interessante porque o 8 de espadas, nessa carta, ela tá com as mãos pra trás, com os pés amarrados e cercada de uma cela, né, quase, que é feita de espadas. Mas, ó, tem várias falhazinhas. Ela poderia sair por vários locais. A mão dela, propriamente, nem tá amarrada, né? Então ela poderia sair daqui. Por que que ela não sai? Porque ela prefere ficar nesse conflito entre essas 8 espadas de pensamentos aterrorizantes. Então aqui me veio, meu grupinho, que a sua criança tá, tipo, afagando você, sabe? É como se ela quisesse, assim, te abraçar e dizer que é isso, a gente não teve culpa. A gente teve muito valor, a gente sempre teve valor. A gente não pode esquecer disso. A gente não tem culpa de como as coisas se desenrolaram. A gente não tem culpa de viver o que a gente viveu, de ter que se transformar tantas vezes. Agora tá na hora da gente se reconstruir, da gente construir, se a gente teve dúvidas com essa autoridade, né, na infância, da gente construir essa autoridade, da gente virar essa autoridade. Então, é como se a sua criança estivesse abraçando não só você, mas a maturidade de vocês, abraçando esse próximo estágio. A criança da pilha de número 1 queria lembrar a pilha de número 1 que eles eram amor. A sua criança quer lembrar que você não tem culpa de tudo, você não precisa se culpar. E você pode resolver, porque tem muita parte
Tem muita coisa ainda para ser tratada. E você pode escolher tratar isso, você pode escolher mergulhar nisso, você pode escolher se transformar e se melhorar. Mas isso vai ser um movimento que ele é inteiramente seu. Isso aqui não tem nada a ver com romance, isso aqui não tem nada a ver com estar com outra pessoa que vai te guiar de alguma forma, não. Isso é seu, meu grupinho. Seu e totalmente seu. Então vai ser uma jornada muito sua, muito profunda. E me veio aqui, meu grupinho, que quando você estiver em trilhas de cura, de fato, né? Quando você estiver conseguindo não se culpar mais, quando você estiver conseguindo enxergar novamente o seu valor pessoal, vai ter esse presente que você quer, tá? Me veio que para muitas pessoas aqui, elas querem um relacionamento afetivo de valor, um relacionamento afetivo que seja quase que espiritual, tá? E você vai ter isso, meu grupinho, a partir do momento que você se interioriza, que você se cura, que você se melhora e que você compreende melhor o seu valor. Você entender o seu valor está diretamente alinhado a ter esse presente da espiritualidade, né? Aqui para muitos um amor do passado, aqui para muitos um novo amor, mas tem essa questão de um relacionamento espiritual, um relacionamento que foi predestinado, foi orquestrado pela espiritualidade, que vai trazer muitos frutos positivos, né? Mas me parece que vai ter algo com relação a uma escolha também. Você vai ter que escolher e para que você escolha, você precisa estar bem fortalecido. Você precisa estar ciente de quem você é, ciente de que você entrega muito, ciente de que você é uma pessoa que merece receber esse valor de volta, porque você entrega valor, entende? E por isso você precisa desse momento de internalização, desse momento eremita. Olha que legal, né? A gente tem aqui uma criança que teve que se transformar muitas vezes e hoje a gente tem um adulto que pode apresentar muita resistência, né? A Pantera me fala muito sobre raiva, né? E meu grupinho, me veio que essa sua raiva, que isso que você tá querendo falar, que isso que você tá querendo expurgar pro mundo inteiro, ou às vezes pra sua família, me veio que tem muita raiva guardada aqui no seu coração, sabe? E você tem que trabalhar essa raiva para que quando a sua pessoa chegar e te ofereça aí uma boa oportunidade, você veja aquilo não com olhos de raiva, mas com olhos de amor. E é muito louco, né? Porque como eu falei lá no começo do jogo, olha as cores daqui do seu jogo. Isso aqui, gente, são as cores do chakra cardíaco, né? Que fala muito sobre amor, sobre sentimentos, sobre emoções. Aqui é claro que a gente tem uma emoção mais cortante, né? Pode ser que a raiva, que pode ser o expurgar, que pode ser falar tudo que você pensa. Mas é bom, meu grupinho, que você esteja organizado para fazer esse tipo de comunicação. Vai chegar a oportunidade porque você precisa para fazer essa comunicação. Seja com seus familiares, seja com seus... enfim, com amores, né, que vieram, ou que foram, ou que vêm. Mas você vai precisar se organizar para que você não fale besteiras. Então, tem que ter um mergulho dentro de si, tem que trabalhar melhor a sua energia, tem que reconhecer as suas fraquezas e principalmente as suas forças, tá? A Pantera aqui, ela me vem muito como esse elemento de fogo, então é o ímpeto, é o automerecimento, é o saber que você tem um valor muito alto próprio, se dar esse valor, reconhecer esse valor dentro de si, tá? Então, eu acho que para você encontrar essa unidade, meu grupinho, você tem que, primeiro, se perdoar, em segundo momento, perdoar a sua trajetória, perdoar essas coisas que você não tinha como controlar, né? Não estavam sob seu controle, então você tem que aceitar. E começar a trabalhar no que está no seu controle. Em se melhorar como pessoa, em aprender cada vez mais, em se aprofundar cada vez mais. E a partir desse momento que você evolui, que você se transforma mais uma vez em algo melhor, como de costume, você vai ter aí uma promessa. Para muitos aqui, grupinho, você sabe que promessa é essa. É uma promessa de amor, é algo que você pode pedir muito, sei lá, à noite você chama por esse amor, você chama por essa pessoa, você chama por essa conexão que inconscientemente você já sabia que você tinha, né? A Rainha de Ouros é essa rainha que é muito estável, que é muito tranquila. Então se coloque nessa energia, se coloque nessa posição, atraia isso pra você, tá? Porque a espiritualidade tem um presentinho guardado pra você. E
As duas cartas que saíram pra você no campo mais de agora, né, no campo de dica da sua criança, foram arcanos maiores. 6 e 9. Esses números também podem falar diretamente com você. Tô me lembrando do 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. Tá vindo... Veio 3 vezes esses 3 números na minha cabeça. Então, é isso, tá, meu grupinho? Eremita, o eremita é aquele que já passou por todos os ciclos e agora pode ensinar, pode oferecer, pode transmutar. A rainha de ouros é uma rainha muito fiel a quem ela é, muito próspera, alguém que sabe do seu próprio valor, alguém que tem esse mérito pessoal muito transparente na própria visão, tá? E eu acho que é isso que a sua criança quer incentivar dentro de você. Essa solidez que você sabe que você tem. Por mais que tudo tenha tido que mudar tantas vezes, você continua sendo sólido, meu grupinho. Foque em você, foque no seu trabalho, que tudo que você pediu vai chegar pra você. Mas vamos se trabalhar. Vamos se perdoar, vamos se valorizar, vamos se entender e vamos expurgar tudo que a gente tem que expurgar, pra gente não correr o risco de quando chegar o presentão da espiritualidade pra você, você comece a gritar e morder e machucar esse presente, tá? Então, vamos trabalhar a energia agora, ok? Pilha número 2, isso é tudo que eu tenho pra vocês. O recado da sua criança foi muito enriquecedor, muito engrandecedor também, tá? Eu se fosse você, ficaria muito orgulhoso. E é isso. Tá bom? Vamos lá pra pilha número 3. Pilha número 2, se fez sentido, não esquece de curtir, deixar o seu like, de se inscrever no canal, de mandar pros seus amigos a leitura, ok? Te agradeço demais. Certo? Vamos lá pra pilha número 3. Ok, oi, pilha número 3. Vamos lá. Grupinho das 3 crianças, eu achava que a sua ia ter um contexto leve, sabe? Brincalhão, divertido, doce, pela cartinha do oráculo que foi selecionada, né, pro seu jogo. Mas a sua criança, na verdade, meu grupinho, das 3, foi a que eu senti uma criança mais madura. É como se não tivesse espaço pra você ser imaturo. Não tem espaço. Abrimos o seu jogo aqui com essa cartinha do 7 de paus, que sempre, nesse jogo aqui, me lembra muito ao Sísifo, né? Sísifo foi um rei... na antiguidade, que desafiou o deus da morte várias vezes, e os deuses todos ficaram muito chateados com ele, botaram ele pra ter uma vida eterna, onde todos os dias ele levaria uma pedra muito pesada pro topo de uma montanha, e no dia seguinte, né, a pedra desceria tudo, rolaria tudo, cairia lá embaixo, ele teria que fazer o mesmo processo de novo, de novo, de novo. Meu grupinho, além dessa história de Sísifo, né, que pode ter tido alguma importância aí pra você, me veio muito a resistência, o continuar, sabe, se esforçando, se esforçando. Então aqui você pode ter sido uma criança extremamente esforçada ou pra chamar atenção, ou porque você era ali um irmão mais velho que tinha que cuidar dos seus outros irmãos. Me veio uma criança que sempre teve que fazer mais do que o próprio papel de criança. Uma criança meio que triste, porque talvez não tenha, sei lá, não tenha tido o reconhecimento que ela merecia pelo tanto que ela fazia por essa casa, por essas pessoas. Aqui me veio as criancinhas que, sei lá, sempre ajudaram a mãe, sabe, nos trabalhos de casa, ou sempre tiveram que fazer os trabalhos de casa porque os pais mandavam. Então uma criança muito madura, uma criança que desde cedo teve que entender o poder do mérito, né? Então você precisa merecer, então você precisa fazer muito pra você merecer. Então tem esse esforço exacerbado, né? É interessante porque a gente tem aqui na carta da sua criança as formigas de fogo, e é uma carta que me fala muito de movimento, né? Movimento exacerbado e excessivo, e trabalho duro e árduo, e não desistir, e todos os dias, né? Essas cartas conversam muito, me lembra muito Sísifo. Então é como se você tivesse preso no dia após dia na sua infância, sabe? Não tinha pra onde você correr. Você tinha que resistir àquilo, você tinha que obedecer àquelas pessoas, você tinha que fazer isso. E é muito louco, porque o 4 de copas aqui me vem como uma carta de como se você não fosse reconhecido, como se você não fosse valorizado pelo que você fazia, né? E isso, meu grupinho, pode ter tido uma sequela muito grande, eu acho, que na sua vida, né? Você pode ter, durante muito tempo, ter sido uma pessoa que tem ali problemas com poder pessoal, uma pessoa que acha que pra manter as pessoas na sua vida você tem que doar demais da sua energia, você tem que fazer de tudo, entendeu? Pessoas que se colocam ali
como o braço forte de toda uma família, de todo, sei lá, um relacionamento. E muitas vezes não é sobre isso, né? Muitas vezes é sobre flexibilizar, sobre poder ser frágil, poder ser forte no momento mais adequado aí pras relações, né? E me veio que da sua parte, meu grupinho, tem muita resistência, tem muita força e tem muito pouco reconhecimento. E o mais louco de tudo isso é que eu tô descrevendo aqui uma infância muito difícil. Uma criança que foi, às vezes, gente, pra alguns até negligenciada aqui, tá? Não vai ser todos, mas pra alguns uma criança que pode ter sido até negligenciada. E de tudo que eu tô falando, que eu tô achando mais louco é o final do seu jogo. Aqui a gente retrata sua infância e aqui a gente retrata a sua maturidade, né? Ao olhar da sua criança. E o mais doido de tudo é que a sua criança, ela tem muita gratidão pelo que ela viveu, sabe? Não é como se ela odiasse essas pessoas ou tivesse raiva. Não, a sua criança, ela tem orgulho do que você construiu, orgulho de como você realmente provou pra todo mundo que você conseguiria resistir, que você conseguiria fazer, que você... Gente, aqui é como se, sei lá, exemplo. Seus pais pediam que você sempre fosse no mercado pra eles, ou sempre limpasse a casa, ou sempre fizesse esse tipo de trabalho, e você fazia e você odiava. Sua criança sentia que não estava sendo criança naquele momento e isso foi extremamente doloroso. Mas hoje, você é uma pessoa que sabe cuidar da sua casa como ninguém, entende? Então, é como se todo esse esforço na infância construísse você hoje. E hoje, meu grupinho, a gente tem duas cartas aqui de corte pra você, né? Um rei e uma rainha. Então é uma evolução muito grande, uma evolução muito intensa. E olha que legal, né? Vamos ver as sincronicidades. 3, 4, 7. Né? 3 mais 4 dá 7. Então, tipo assim, tá tudo é como se você tivesse se fragmentado pra se reconstruir, né? O 7, essa resistência. O 4, esse tentar interpretar o porquê você não é valorizado e reconhecido, né? Esse campo emocional um pouco frustrado que entra. E depois esse campo racional, né? Que entende o que você passou, que entende o que você viveu, que se sente até enganado, chateado, apunhalado pelas costas, muitas vezes, né? Com que você... sei lá, hoje você cresceu e vê o comportamento dos seus pais e hoje você até julga um pouco aquilo como, sei lá, meio pesado demais pra uma criança. Só que a sua criança, meu grupinho, ela respondeu muito bem a tudo isso aqui, tá? É claro que você deve ter suas questões, né? Porque a gente tem aqui o Shark falando de você agora. E o Tubarão, ele me fala muito de alguém que ataca, mas que é muito mal compreendido. Porque, na verdade, ele só ataca se ele for atacado, tá? Então tem essa questão de estar sempre armado, né? Tá sempre pronto pra brigar, se for o caso, pra batalhar, pra não aceitar mais o que você aceitou durante tanto tempo. Você tá sempre como se fosse assim na defensiva, né? Pronto. Mas também tem essas questões do quanto isso te fez ser uma pessoa sinistra, né, meu grupinho? Porque a Rainha de Espadas, dentro da energia do tarô, ela é o divino feminino que tem aí a maior inteligência. Alguém que é muito culto, alguém que é muito sábio, alguém que é muito estudioso, alguém que sabe sobre estratégia, sabe? Que conhece a vida, que sabe como estrategiar para chegar onde se quer. Alguém que é batalhadora, alguém que defende a verdade acima de qualquer coisa, alguém que tem a própria verdade muito transparente na própria mente, o que é muito difícil, tá? Então você sai com essa energia de Rainha de Espadas, mas não só Rainha de Espadas, que é esse campo mais mental, mais ideológico, não. Também tem aqui o Rei de Ouros, então é como se, além de você conseguir fazer as estratégias, você conseguisse tirar os frutos daquela estratégia, entendeu? Então a gente tem um raciocínio e o material aqui nessa escala de corte, né, como algo muito bom. Então, meu grupinho, você aprendeu a lidar com dinheiro a partir dessa infância. Você aprendeu a lidar com, sei lá, o seu lar, com a sua estrutura, a partir dessa infância dolorosa. Então a tua criança, na verdade, o que ela tá falando aqui é tipo assim, caraca, a gente é muito forte. Tu tem noção do quanto a gente é forte? Tu sabia que a gente passou por tudo isso, que um monte de gente teria se lascado pra caramba, e enquanto, na verdade, por mais que a gente tenha ali nossas dores, nós temos as nossas dores, eu sei que nós temos, mas nós crescemos pra caramba. Hoje nós somos inteligentíssimos. Hoje nós somos muito mais materialmente prósperos graças a esse tipo de construção que a gente teve, tá? E por mais que a gente ainda tenha ali nossas questões, né? Eu acho que as questões de vocês são muito quando vocês estão sozinhos, né? Que vocês podem revisitar esse passado aqui com certa dor. Ou
quando você vê que estão colocando você em alguma situação dessa, ou seja, pedindo pra você fazer coisas que, sei lá, não são da sua alçada, ou cobrando demais, ou não valorizando você. Então é como se agora você estivesse muito mais armado pra perceber esse tipo de comportamento, pra perceber esse tipo de situação se formando, sabe? Então, como você tá muito mais preparado, você não vai aguentar mais qualquer coisa. Você pode ser alguém aqui hoje que briga pelo seu lugar, né? Mas é claro que se tiver necessidade de você brigar, porque não me veio uma pessoa brigona, uma pessoa que tem grandes feridas, assim, mágoas muito profundas, alguém que tá perdido, alguém que tá mal por essa falta de cuidado e carinho aqui, sabe? Me veio alguém que se fortaleceu com isso. Então, grupinho, o que eu tenho pra dizer aqui é meus parabéns. A sua criança conseguiu me confundir, porque ela jogou esse come aqui e eu pensava que ia ser super uma infância gostosa, e que a gente era super de boas, não. E não, muito pelo contrário, teve muito peso aqui. Mas eu acho que esse decome que é justamente pra equilibrar essa força. Você é feliz, meu grupinho, você é divertido, você é uma pessoa boa de se conviver, de se estar, tá bom? Por mais que isso tudo tenha acontecido, isso te fortalece muito, isso te faz chegar no seu potencial. E hoje você já tá colhendo os frutos desses aprendizados, né? Que é se tornar alguém abundante, alguém próspero, alguém responsável, alguém firme, alguém materialmente estável, mas também alguém muito inteligente, alguém racional, alguém que sabe aonde quer chegar. Alguém que não romantiza mais as relações e as pessoas, alguém que faz planos, alguém que tem a sua própria verdade, o seu próprio senso de valor muito transparente na própria mente, tá? Então, grupinho número 3, adorei o seu jogo, parabéns pela maturidade da sua criança. O jogo inteiro por mais que tivesse um peso, eu não consegui chorar. Teve uma pilha aí que eu tava quase me derramando em lágrimas, assim, automaticamente. E você não, sua criança sustentou, ela falou, ela mostrou como é que funciona e ela te aconselhou. E é isso, entendeu? Somos fortes, a gente sabe disso, na sua energia. Então, pilha número 3, muito obrigada pela sua energia aqui na minha mesa, de verdade, tá bom? Vou ficando por aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, você já sabe como é que funciona. E é isso. Beijo!